Devarim, né, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Inclinais os ouvidos, ó Chamaim, ou seja, ó céu, e falarei, e ouça a Érides, ou seja, ouça a terra, tá, gente? Chamaim é céu, Érides é terra. As palavras da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina, descile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, como chuvas sobre a relva, tá? Quem já viu uma pessoa entender as coisas tudo errado? Ah, meu pai, ou seja, considerar que o mal é bom e que o bom é mal. E a pessoa vê as coisas inverso. A pessoa justifica o ímpio e condena o justo. Isso já aconteceu muito comigo, gente. Pessoas que agiram mal comigo e as outras pessoas ficaram contra mim e a favor dessa pessoa. Isso é terrível, tá? E como eu falei, a pessoa justifica o ímpio e condena o justo. A pessoa acha que o que está errado está bem, está bom, e o que é certo, tá, lhe causa transtorno. Eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa não tem visão, não recebe a visão e ainda fica com raiva de quem quer, tá? Mostrar a visão correta de quem tem, tá? Porque a pessoa está cumprindo a palavra do Eterno e aí a outra pessoa fica ressentida de alguma forma, tá? Isso a incomoda. Quando a gente sai de um sistema religioso que ensina tudo errado para viver a palavra do Eterno, isso exige da gente uma comunicação com o Eterno, uma comunicação íntima e uma capacidade de ouvir o Eterno, ou seja, ouvir e entender. E você realmente dá ouvidos à palavra do Eterno. É como a chuva que dá orvalho, porque o orvalho vem para regar a nossa vida, entendeu? Você está em casa lendo a palavra do Eterno, de repente vem algo que inspira a sua alma. Isso é tremendo, eu já vivi muito isso. Aliás, vivo até hoje, tá? Você está lendo a palavra e de repente vem algo que inspira a sua alma. Essa é a revelação, tá? É o orvalho regando a sua alma. O orvalho é o segredo da palavra, os segredos da palavra do Eterno, que são dados a gente, porque a terra, que somos nós, temos que ouvir os céus, ou seja, ouvir os ditos, tá? Que saem da boca do Eterno. Gente, quando a palavra entra no ouvido, ela passa por um processo para chegar no nosso cérebro, tá? É como um filtro. A palavra entra e é tipo um redemoinho. E depois que entra no cérebro, tem que ir para o coração e permanecer lá, tá? O mundo tenta nos passar uma visão diferente, mas eu não tenho que dar ouvido ao mundo, eu tenho que dar ouvido ao Eterno. Mesmo que o mundo não compreenda e eu venha perder coisas e pessoas, vai valer a pena passar por isso, porque nós enxergamos as coisas do jeito que nós escutamos, tá? Então, se nós escutamos os céus, então nós temos uma visão muito diferente, tá? Fizeram tanto isso comigo que eu aprendi a não ser igual a eles, nem fazer como eles, tá? Quantas vezes alguém ia falar de mim a alguém
e eles, sem saber se era verdade ou não, me crucificavam, tá? Hoje, se alguém vem falar de alguém a mim, eu nem escuto, tá? Primeiro porque eu não gosto de falar de ninguém, mas se for uma coisa que eu tenha que dar ouvidos, eu vou escutar, mas não vou acreditar logo. Eu vou ver se aquilo é verdade, entendeu? Vou ver os dois lados, ouvir o outro lado também, certo? E daí tirar minhas conclusões, para não ser injusta com ninguém, como foram comigo, tá? E quando eu falo de ouvir os dois lados, eu estou falando de pessoas dignas, que estão trazendo um fato que eu preciso, tá, averiguar, e não de fofoqueiros, tá? Porque se for fofoca, eu nem escuto, entendeu? Quem faz fofoca são pessoas que estão contaminadas, e eu não quero me contaminar com esse espírito. Vamos aqui para o versículo 3, tá? Versículo 3 diz assim: porque proclamarei o nome de Yahweh, do Yud Rei Vav Rei, engrandecerei o Elohim, tá? Nosso Elohim. Aleluia. Porque ele está em tudo e ao mesmo tempo ele está separado de tudo, tá? Ele está em tudo, mas não existe nele o mal, entendeu, gente? Versículo 4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Elohim é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Vamos ler aqui o 8, versículo 8. Vamos ler um pouquinho aqui a palavra, tá, gente? Quando Elion, ou seja, Elohim, o Altíssimo, dava as bênçãos à sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos bens de Israel, ou seja, dos filhos de Israel, porque a porção de Yahweh, do Yud Rei Vav Rei, e o seu povo, tá? Yaakov, e a parte da sua herança. Achou numa Eretes terra deserta, e num erma de solidão e horrendos ruivos, cercou-os de proteção, cuidou dele, guardando como a menina dos seus olhos. Como a água desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas mãos, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só Yahweh, o Yud Rei Vav Rei, o guiou, e não havia com ele Deus, tá? Estranhos. Aleluia. Tá, gente? O mundo inteiro inveja Israel. E estão brigando por Jerusalém, né? Chegaram até a dizer que Jerusalém não é a sede judaica, né? No caso hebraica, né? Você acredita nisso? Nós sofremos a mesma coisa porque temos luz e a gente às vezes é atacado por pessoas opostas. E eu já vi pessoas pararem, tá? De me atacar e brigar entre si, porque elas só estavam unidas contra mim. Só que as outras nações, querendo ou não, Israel é o povo do Eterno, tá? Israel é o povo de Elohim, assim como nós. As outras pessoas, querendo ou não, nós somos o Israel do Elohim, tá? Nós
somos o Israel de Elohim também, ou seja, nós somos do Eterno. E essa é uma escolha dele, da qual ninguém pode questionar, tá? O que, o que é que a águia faz, tá? Para o filhote voar? Ela empurra ele e depois pega ele nas costas, tá? O Eterno faz a mesma coisa com a gente. E aí, quando a gente começa a ficar desesperado, ele vem e pega a gente, tá? A águia vai fazendo isso até o filhote aprender a voar. E assim como com a gente, tá? Às vezes a gente pensa que não vamos aguentar, às vezes a gente acha que é muita coisa, mas sabe por quê isso acontece? Por causa da luz que está em nós, tá? Ou as pessoas vão ter apreço por nós e querer nos ouvir, tá? Algumas pessoas vão sim, mas já outras vão se incomodar demais, tá? Elas olham para a gente e elas têm um ódio gratuito por nós e elas nem sabem por que nos odeia, tá? Nem sabem por que nos odeia tanto. Porque se você for perguntar por que ela nos odeia, elas não vão saber responder por quê, entendeu? Mas é porque a luz está brilhando muito forte e está causando uma reação nesse mundo, tá? Essa é uma história, entendeu, de Israel. As outras nações sempre odiaram Israel, porque Israel tinha luz, tá? A mesma coisa é com a gente. Existe essa reação quando você tem luz. É inacreditável. As pessoas se unem contra nós para falar mal e muitas outras coisas. Esse é o preço que precisamos pagar. Mas quando o Eterno vê que não estamos aguentando mais, ele vem e nos socorre, igual a águia faz com o filhotinho, porque esse é o nosso destino, tá? Na medida que nós entramos em contato com a palavra do Eterno, nos elevamos muito, tá? Mas passamos todo esse processo até aprender a voar. Aqui o versículo 39 fala assim, ó. Vede agora que eu o sou, e não há outro Elohim além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão, tá? É tremendo, né? Nossa, eu me sinto assim, tá? Eu me sinto assim. Até ontem eu estava agradecendo ao Eterno por isso, tá? E engraçado é que as nações atacam Israel. E quando Israel ataca eles acham ruim, tá? Sempre existiu perseguições contra o povo de Israel, contra o povo hebreu. Mas quando Israel reagia, as outras nações se incomodavam com isso. Os outros países, um ataca o outro e todo mundo acha normal. Mas se for Israel, Israel não pode se defender. Meu pai, quantas vezes passei por isso? As pessoas vinham me desacatar e eu não tinha direito de me defender, tá? E até hoje estou pagando preço por causa disso. As pessoas dizem, ah, Vânia é braba, Vânia discute com todo mundo. Mas agora eu pergunto, quantas vezes eu saí da minha casa para desacatar a ninguém? Quantas vezes eu saí da minha casa para difamar ninguém, nem caluniar ninguém, mas tinha que aceitar que fizesse comigo, entendeu? Isso é uma hipocrisia, porque as pessoas acham que Israel tem
que ficar calado e só receber pedras, tá? E foguetes e não pode reagir. Tá? Deixa eu ver aqui o versículo 42. Versículo 42. De sangue embriagarei as minhas setas, e a minha espada devorará carne do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeludas dos inimigos, tá? Nossa. Algumas vezes as outras nações ganhavam de Israel quando o Eterno estava distante deles, por causa das suas transgressões. E aí as outras nações achavam que era o Eterno, tá? O Eterno dela que estava... Aliás, o Eterno dela não, porque Eterno só tem um. O Deus minúsculo dela, tá? Achava que era o Deus minúsculo dela que estava prevalecendo, mas não era. Era porque o Eterno estava distante por causa dos pecados de Israel, tá? Israel cometia contra ele, certo? Por causa dos pecados que Israel cometia contra ele. Mas quando ele estava próximo, não tinha para ninguém, tá? Versículo 43 diz assim, ó: aclamai, ó nações, com alegria, o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, aos seus adversários retribuirá vingança e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Versículo 46 diz assim, ó: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu hoje vos testifico, tá? As quais haverá de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Aleluia! Ou seja, Moisés está pronto para entregar para Yahushua a liderança de todo o povo hebreu, tá? Aqui para o capítulo 33 e vamos ler o versículo 4 e 5. Moisés nos prescreveu uma lei, uma herança para a congregação de Jacó, tá? E tomou-se Melech, né, rei em Yashorum, aqui tem Yashurum, tá? Israel. Quando se congregaram os Roshim do povo, justamente com as tribos de Israel. Nós temos que tomar um cuidado muito grande para não perder essa herança e não se contaminar com as coisas desse mundo, porque foi dado a você a capacidade, tá? Através da palavra, entendeu? Através da palavra, de você discernir a verdade. Então, cuide da sua alma, cuide dos seus ouvidos, cuide dos seus olhos. Não deixe plantarem qualquer coisa no seu jardim, tá? Eu não ouvirei a terra, eu direi à terra o que está acontecendo, porque eu ouvi o Eterno. Então, eu direi à terra o que está acontecendo e não ouvirei dela o que ela quer que eu escute, tá? Nunca fique arrogante e nem ache que você é muito forte. Lembre-se de Salomão, né? Em toda a sua sabedoria caiu. Mas uma coisa eu digo: escute o Eterno, escute os céus, tá? E fale a terra e não escute a terra.